História do futebol de campo. De um jogo de bola milenar, simples ao esporte mais popular do planeta, a história do futebol de campo passou não apenas pelos pés, diversas culturas ao longo do tempo, mas também pelas mãos. Muita bola rolou em jogos violentos, até novas regras estabeleceram o que daria origem ao futebol que conhecemos hoje. O futebol virou lazer aos finais de semana e é um espetáculo que promete a paixão da torcida em várias competições e eventos. Origem do futebol. Nem os historiadores sabem ao certo como tudo começou. As origens do futebol de campo remontam os vestígios de jogos de bolas parecido com um esporte em várias culturas antigas milenares, fazendo parte de rituais religiosos e outras tradições simbólicas. Surgido como uma comemoração inglesa após guerra, o futebol chegou ao Brasil no final do século XIX através de Charles Miller, um jovem filho inglês. As regras do futebol. Cada partida tem 90 minutos e é dividida em dois tempos de 45 minutos cada. O jogo é supervisionado por um árbitro. É proibido o uso das mãos para o manejo da bola. Podem, entretanto, serem usados os pés, as pernas, o tronco e a cabeça. Para evitar que os jogadores do time adversário fiquem apenas na área penal do lado adversário, foi criada a regra do impedimento. Ela consiste em impedir ou invalidar um gol que tenha sido feito por um jogador quando não há pelo menos dois da outra equipe entre ele e a linha de fundo adversária. O vencedor da partida é aquele que consegue fazer o maior número de gols. Em caso de desempate, podem ser feitas duas prorrogações de 15 minutos ao final dos tempos. Quando um jogador comete falta, ele pode receber um cartão amarelo ou um cartão vermelho. Se receber dois cartões amarelos ou um cartão vermelho em uma partida, ele é expulso do jogo. Caso um jogador execute alguma agressão física sobre um adversário, o juiz deve marcar pênalti a favor do time adversário. Quando a bola sai do campo pela linha de fundo, é cobrado escanteio. Se o último jogador a tocá-la estava na defensiva, e é cobrado tiro de meta se o último jogador a tocá-la estava no ataque. Nesse caso, o escanteio é a favor do time atacante e o tiro de meta a favor do time defensivo. O lançamento do futebol. O lançamento ocorre quando um projétil tem seu movimento formando uma parábola com relação a um plano horizontal. Assim, de maneira geral, todo lançamento de projétil feito na superfície terrestre pode ser entendido como um lançamento oblíquo. O que é lançamento? Lançamento acontece quando um objeto é lançado a partir do solo. Além disso, esse tipo de movimento pode ser observado em lançamentos nos quais a posição de lançamento faz um certo ângulo ou relação ao solo. Por exemplo, uma bola de futebol após ser chutada ou lançada pelo jogador. Nesse tipo de lançamento, o objeto realizado dos tipos de movimento dessa forma são eles: o movimento vertical e o movimento horizontal. Tais movimentos podem ser assim: o movimento vertical pode ser entendido como um lançamento vertical para cima, por exemplo, lançamento de lateral. Já o movimento horizontal, por exemplo, pode ser um tipo de meta ou um cruzamento e etc. Física e futebol, ciência aplicada nos dribles, chutes e defesas. Driblar um adversário requer o princípio da inércia, formulada por nosso patrono Galileu e confirmada por Newton. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Outro artifício da física presente na finta e a força, que é o resultado da massa X, aceleração. Portanto, quanto mais pesado for o jogador ou a bola, maior a aceleração aplicada para realizar um drible. Por isso, jogadores leves com menos de 70 kg, como Neymar, que tem 64 kg, e Messi, 67 passam facilmente por zagueiros mais pesados. Uma bola oficial de futebol pesa entre 410 gramas e 450 gramas, mas já chegou a pesar quase 2 quilos nos tempos do Capotão. Uma época difícil para os dribladores. Isso explica por que jogadores que ganharam peso perdem agilidade.
O que acontece na verdade é que eles ganham massa e precisam aplicar mais força para terem velocidade, o que acaba não acontecendo no caso de Ronaldinho e Ronaldo. Defesas de pênalti. Aqui a matemática entra em jogo. Um gol oficial mede 7,32 metros de largura e 2,44 metros de altura, o que significa 7,86 metros quadrados de área total. Manuel Neuer, o goleiro campeão do mundo pela Alemanha, mede 1,93. Com essa altura, para chegar ao lado extremo da baliza, ele levaria em média 7 segundos, a partir de um pênalti a 11 metros do gol. A bola pode chegar ao gol em menos de 5 segundos, ou seja, os goleiros especialistas em penalidade máxima devem escolher um canto, se antecipar ao cobrador e pular antes mesmo da bola ser chutada, tudo isso em frações de segundo. Diego Alves, goleiro do Flamengo e da seleção brasileira, é um pegador de pênalti, tem um currículo de defesas de cobrança realizada por Messi e Cristiano Ronaldo. O vídeo abaixo mostra as incríveis defesas de pênalti de Diego Alves. Nele percebemos que ele salta antes do jogador chutar. O pênalti com paradinha foi proibido exatamente por conta disso. Se o jogador faz que vai chutar a bola e não chuta, o goleiro salta mesmo sem chute. Outro modo de bater na bola é a cavadinha, que não é proibida e acaba sendo muito eficiente, pois desloca o goleiro da mesma maneira. Cobrança de pênalti. A penalidade indefensável é no ângulo cerca de meio metro do travessão e da trave, numa velocidade de 104 km por hora. Escrevendo e lendo parece fácil, mas não é. Chutar a bola nessa velocidade já é difícil. Direcionar o chute é ainda mais desafiador. Porém, se o cobrador conseguir colocar a bola onde a coruja dorme, como é chamado, como o Vidal da Juventus, pode ficar tranquilo, é impossível para qualquer goleiro alcançar esse local do gol, até mesmo para Diego Alves. Ken Bray, professor de educação física, calculou o alcance do goleiro diante um pênalti e descobriu a zona indefensável, pouco mais de 80% dos chutes a gol, cerca de 4 em cada 5 lançados nessa área, foram bem-sucedidos. Para o jogador colocar a bola em movimento, é necessária a aplicação de uma força e, simultaneamente, uma transformação de energia. Quando há a aplicação de uma força e um deslocamento do ponto de aplicação dessa força, pode-se dizer que houve a realização de um trabalho. Nota-se que para um jogador realizar um gol, houve um trabalho e a necessidade de um deslocamento. Caso houver um jogador reserva sentado no banco, não haverá realização de trabalho, pois não há pessoas que atuam força ou a realização de algum tipo de deslocamento. A energia utilizada no futebol é a energia cinética. A energia cinética é a energia de um corpo em movimento que é proporcional à massa e à velocidade ao quadrado do corpo. Isso quer dizer que, para corpos com a mesma velocidade, quanto maior a massa do corpo, maior a sua energia cinética. E para corpos com a mesma massa, quanto maior a sua velocidade, maior a sua energia cinética. Mas por causa do quadrado, a variação da velocidade afeta mais a variação da energia cinética. Se a velocidade dobra, a energia cinética quadruplica. Também temos a energia potencial gravitacional. É a energia que um corpo acumula em função do campo gravitacional da Terra e depende da sua altura e de sua massa. Por exemplo, a situação de uma bola chutada para o alto. No instante que a bola perde o contato com o pé do jogador, ela tem a máxima velocidade e, portanto, a máxima energia cinética. À medida que a bola sobe, ela vai perdendo a velocidade, em razão da força da gravidade, até o ponto em que a bola alcança a altura máxima, onde a velocidade dela é zero. Neste ponto, toda a energia cinética da bola se transforma em energia potencial gravitacional. Já durante a queda da bola, ela vai perdendo a altura e novamente passa a ganhar velocidade, ou seja, a energia potencial gravitacional passa mais uma vez a se transformar em energia cinética. O treinamento de força proporciona ao atleta não só um desempenho físico, mas também o auge como um grande aliado de lesões e reabilitações das mesmas.
Força é observada a todo momento no futebol, nos contatos com a bola, chute, passe, cabeceios, corrida, nas arrancadas, velocidades, no salto, nas mudanças de direções, nos giros, nas fintas, acelerações, desacelerações, disputa de bola contra o adversário e outras diversas situações. A resistência de força para o jogador de futebol é a capacidade de se manter produzindo a força explosiva durante todo o jogo, sendo que as principais ações do jogo são realizadas pela força explosiva que está propensa a fadigar. Treinar essa capacidade possibilita ter um rendimento de alto nível durante toda a sua partida de futebol.